dá um glória a Deus? Aleluia! Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É, irmão. Tem mau testemunho aqui para dar para os irmãos. Os irmãos vão ver o que é a graça de Deus na vida da gente. Mas João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem quer santificação hoje aqui? Aleluia! Glória a Deus! Eu quero, primeiramente, antes de dar esse testemunho, falar que eu louvo a Deus, glorifico o nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, pela oportunidade que Deus deu do meu pastor Kelly se encontrar aqui com a gente. Ele é presidente do Comel lá em Lucas, foi eleito presidente do Comel, do Conselho de Pastores, e é um homem de Deus que vai estar apoiando no que for possível, lá e aqui também, porque queremos também participar dessa obra, que é uma obra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus! Foi aqui que Deus realmente me preparou, me capacitou, e hoje está nos trazendo aqui novamente para mostrar o que Ele pode fazer na sua vida. Glória a Deus. A palavra se encontra em 2 Coríntios. Glória a Deus. Filho do Deus vivo! 2 Coríntios, no capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia! 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 5 a seguir. Irmãos, eu orei essa semana, eu busquei a Deus essa semana para trazer essa palavra para os irmãos. E eu tenho o hábito, aqui dentro eu conquistei esse hábito de ler a Bíblia todos os dias, de manhã, no momento que eu acordo. A Bíblia fica à direita da minha cama, antes de eu escovar o dente, antes de eu me levantar. Como a palavra diz, Deus em primeiro lugar. Amai a Deus em primeiro lugar, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. E isso tem que ser na prática, irmão. Não basta apenas falar que ama a Deus. Então eu criei esse hábito e eu pego a Bíblia e leio ela antes de escovar o dente, antes de lavar o rosto. Aí eu oro, aí eu vou fazer a parte material, a parte física. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, hoje eu estou em 2 Coríntios 7, mas Deus me deu o entendimento de que eu deveria trazer essa palavra pelo que eu passei no sábado passado. Sábado passado, quando estávamos retornando para Lucas do Rio Verde, não sei se os irmãos lembram que eu falei aqui, que certa vez um pastor falou assim para mim: irmão, você vigia, porque essa obra que você está fazendo na cadeia é uma obra que o diabo vai se levantar, que o inferno vai se levantar. E eu falei: aquele que habita em mim é maior do que aquele que está no céu. Mas foi feita prova disso na minha vida sábado passado. Vamos ler a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Versículo 5 a seguir, 2 Coríntios 4. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Somos servos de vocês aqui por amor de Jesus. Estamos aqui servindo a Deus e trazendo a palavra, trazendo a ceia. Estamos aqui como servos de vocês nessa manhã. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É isso que Deus faz. Ele resplandece nos nossos corações. Aleluia! Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos.
A palavra aqui, através do irmão João, já falou sobre morte. Temos que morrer para o nosso eu. Temos que trazer no nosso corpo a mortificação do nosso Senhor Jesus, para que a morte do nosso eu demonstre a vida de Jesus em nossas vidas. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha o mistério desse versículo. Eu tenho que morrer para meu eu, para que a vida de Deus opere em você. O pastor tem que morrer para o eu dele, o irmão Railson tem que morrer. Todos nós temos que morrer a cada dia, para que vidas sejam operadas, sejam salvas, através do nosso testemunho, através da nossa vida. E no versículo 13, fala a respeito de todos nós, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Quem crê, dá glória a Deus. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que, olha só a promessa, irmão. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Diga glória a Deus. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Então a palavra é clara, irmão. É por amor de vós que estamos aqui, para que através da graça do Senhor seja multiplicada essa graça na vida de vocês, para que através da vida de vocês muitos também alcancem essa graça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, presta atenção no que eu vou falar. Depois que eu terminar, os irmãos dão glória a Deus, porque o diabo vai ser envergonhado. Indo daqui para Lucas, chegando no posto rodoviário federal, a polícia nos mandou parar. Pediram o documento do veículo para o irmão Carlos, pediram o documento do irmão Carlos e entraram para dentro, para puxar, né? Puxar o que tinha, e lá já constataram que o irmão Carlos era ex-detento, já tinha passado por processo criminal. E o policial voltou lá e pediu minha identidade, e voltou para dentro de novo. E se passaram 40 minutos nós lá esperando, e eu já fiquei meio assim, né? Falei, Senhor, né? A gente muitas vezes falha no pensar, falha no falar. O irmão Carlos me lembrou que eu falei assim, tomara que esse cara arruma algum problema para me processar ele. Que ali eu já estava, né? Falei, poxa, a gente está vindo cansado, né? Fazendo a obra de Deus. O irmão Carlos, inclusive, falou para o policial, nós estamos vindo do Ferrugem. Nós estávamos lá fazendo a obra de Deus, sou missionário e tal, mas a gente sabe que essas pessoas não têm Deus, irmãos. E a Bíblia diz que aquele que não é de Deus é do diabo. O diabo usa. E infelizmente, né, a gente recebeu uma voz de prisão naquele lugar. Meu Deus. Tinha uma prisão, uma prisão preventiva no meu nome de 2001, ao qual fui processado no artigo 157, e eu fui absolvido desse processo. Eu recebi alvará desse processo. E esse policial falou, não, pode abrir no jogo. Pode abrir, não pode ir falando, pode ir entregando. Me rodeou 4 policiais, eu falei, uai, não estou entendendo não. Ele falou, você tá assim, rapaz, você pode abrir o jogo. E já me ameaçando de me dar porrada. Eu falei, ó, é o seguinte, eu devo um processo, que eu estou respondendo em Lucas, estou assinando lá uma vez por mês, que é uma condicional. Não, tem mais, rapaz, tem mais, rapaz. Já falou, você vai. Tá pensando que pode abrir o jogo aí. Eu falei, ó, se tem mais, você vai ter que falar então, porque eu não sei de mais nada não. Falou, você tem uma prisão em aberto, 2001, no artigo 157. Falei, rapaz, é o seguinte, eu acabei de vir de dentro do presídio Ferrugem. Eu sou cristão, a gente estava lá levando a palavra de Deus. E se eu tivesse uma prisão em aberto, jamais eu ia dentro de um presídio, rapaz, levar a palavra de Deus. Não tem cabimento uma coisa dessa. Ele falou, não interessa, algema ele. E mandou algemar. E algemaram o irmão Juliano. Irmão Juliano, glória a Deus. Glória a Deus, vamos pra cadeia, pai, viu?
E me levaram pra cadeia, o Carlinhos ficou pra trás. Falei, Carlinhos, não me deixa sozinho não, Carlinhos. Vai lá, Carlinhos. Aí cheguei lá na delegacia civil e é aquele procedimento, né? Ele chegou lá falando que era foragido, que eu tinha uma prisão em aberto, e já me jogaram no corró. Já me jogaram no corró, falei, Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Né? Aí passou-se umas 2 horas, o Carlinhos chegou lá, aí eu expliquei para ele a situação. Eu já tinha contado aqui para ele, para o irmão Railson, que eu passei por esse processo. Inclusive, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa época eu tinha feito um compromisso com Deus, irmãos. Falei, Senhor, o Senhor me tira daqui, o Senhor sabe que eu não devo essa acusação e eu vou te servir. E Deus abriu essa porta bem no dia 30 de abril, num dia de Corpus Christi, um feriado. E eu saí de Alvará. Mas com Deus é assim, se você fazer um voto, você tem que cumprir. Glória a Deus, é verdade. E se passaram de 2001 a 2006, 5 anos. E eu não fiquei na presença de Deus. E, novamente, eu voltei para o sistema prisional no artigo 12, que é o 33 agora. Para que Deus realmente fizesse em mim a obra que Ele gostaria, que Ele quer fazer e que Ele fez e que quer fazer na vida de cada um dos irmãos. Então o que aconteceu? O irmão Carlos voltou para Lucas para ir em busca do advogado, expliquei a situação. Eu presto serviço no fórum, inclusive. Falei pro policial, falei, rapaz, eu presto serviço no fórum, né, de Lucas, liga lá. Liga pro doutor João Guerra, que é pastor da obra. Ele falou, rapaz, você é pastor, não quero saber, você vai falar com o pastor João Guerra na cadeia. Né? Falei, amém, glória a Deus. Eu falava mesmo, amém, glória a Deus para ele, né? E fomos para a cadeia, irmãos. Agora o irmão dá risada, né? Porque não era o seu, irmão. Aí, varão, fomos para a cadeia. O que aconteceu? Olha o mistério, né? A gente não entende trabalhar de Deus. Eu cheguei lá e falei, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu estava lá te honrando, te exaltando, né? E veio aquela palavra de Jó, ao qual Satanás foi lá e acusou Jó, né? Que se Deus tirasse tudo de Jó, Jó iria blasfemar contra Deus, acusando de que Jó adorava a Deus porque Deus abençoava ele. E eu vim aqui e testifiquei de bênçãos para os irmãos, daquilo que Deus tem feito na minha vida. E isso com certeza irou o diabo, irou a potestade, principado, demônio, irou. E eles agiram, né? Provavelmente, eu penso assim, que o diabo chegou lá e falou, esse cara aí, ó, tá te falando aí que você é a pessoa, que você fez, que você acontece, deixa eu jogar ele na cadeia lá, eu quero ver se ele vai permanecer te adorando, te exaltando. Então nós fomos parar naquele lugar. Durante a noite, chegaram 4 presos, 2 Maria da Penha, um 57 que já teve por aqui 3 anos, rodou novamente no 57, e outro foi preso por arruaça, por estar bebendo e bagunçando, muito alto, chegou lá muito ruim mesmo. É um rapaz de 21 anos. E foi uma noite assim, terrível, irmãos, porque a gente sabe quando deve e quando não deve. Então, muitas setas do inimigo na minha mente, até vontade de fumar, que desde 2006 que eu estou na presença de Deus, nesses 5 anos, depois que Deus me libertou do cigarro, eu nunca mais tive vontade de fumar, nem beber, nem usar droga. E chegou um senhor lá que ele fumava um porrão atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E só que ele respeitou, todos eles me respeitaram como cristão. Eu falei que era servo de Deus. E por aí a gente já vê a diferença, né? Entre quem serve e quem não serve a Deus. Quando amanheceu o dia, que eu fui entender o que Deus queria, por que eu estava naquele lugar. Quando cada um começou a contar a vida que eles vinham levando, eu vi a minha vida, um pouquinho da minha vida em cada um deles. Porque eu também brigava com a minha mulher, eu também bati na minha mulher, infelizmente. Eu também pratiquei crime, né? Eu também trafiquei. E eu também bebi bastante, eu também usei muita droga. Então eu vi a minha vida em cada um deles. E ali, quando estava todo mundo ali, 9 horas da manhã, que aqueles bêbados acordou daquela ressaca e tal, Deus falou, fala do meu amor para eles. E você sabe o que é você falar do amor de Deus? Você preso num lugar sem dever nada, né? Um dia, outro dia de Natal, né, irmãos? Apesar que Natal não é de Deus, para quem não sabe isso.
Eu falo bem claramente que Natal não é de Deus. Essa data natalícia aí, ela é maligna, é diabólica. Quando você puder sair daqui, procura saber, estudar sobre isso aí. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Isso aí vem de lá, desde Nirode, o primeiro imperador. Há uma coisa satânica nisso aí. Mas amém. Só que é um feriado, a gente pode passar junto da família. E foi me tirado esse privilégio, mas eu glorifico a Deus, porque ali eu comecei a falar do amor de Jesus, da obra maravilhosa que Deus fez na minha vida. E cada um falava assim: se ele fez na tua, vai fazer na minha. Eu vou sair daqui, eu vou para a igreja. E realmente, de fato, aconteceu. E aí eu já naquela agonia, 9h30, fala de Jesus e louva um hino. E 10 horas, e 11 horas, e chegava a parede de vizinho, eu presto o telefone aqui. E ligava em Lucas, manda avisar aí o irmão para vir aqui, que eu preciso que ele venha aqui. E aquela agonia, né, irmão? Por mais que a gente fale que tem fé, mas na hora da tempestade, até os discípulos que andavam com Jesus, na hora da tempestade no barco, acordaram Jesus, né? Ele estando no barco, ainda duvidaram, né? Ele falou: oh, homens de pouca fé, né? Acalma a tempestade, a tempestade. Então tem a hora de Jesus mandar acalmar a tempestade. Tem um momento de Deus falar assim: agora eu vou abrir a porta para fulano, para ciclano. Glória a Deus! E tem bênçãos hoje aqui, hein, irmão? Então o que aconteceu? Aí, eu aprendi com esse pastor abençoado aqui que tudo que a gente fala, né, a gente tem que profetizar a palavra de Deus. E aí eu lembrei isso, eu peguei, olhei para aqueles três e falei: ó, eu senti que eles estavam meio que duvidando que eu era realmente crente, que realmente eu tive no mundo do crime, porque você falar uma coisa, né? A pessoa não viu, não sabe, não te conhece. Eu falei: ó, eu vou falar aqui um negócio para vocês. Se Deus que eu estou falando, se Deus que eu estou falando para vocês aqui, Jesus, se Deus é comigo, se Deus é na minha vida, eu vou sair daqui hoje em nome do Senhor Jesus. Eu profetizei essa palavra. Eu falei: eu vou fazer prova de Deus aqui, porque eu sou um Deus vivo. E passou, ó, irmão, mas vou falar para vocês. Chegou carne assada, chegou comida, chegou refrigerante, nós tínhamos de tudo lá. Não faltou nada nessa parte aí, apesar que faltava fome, né? A fome faltou nessa hora aí. Mas foi uma benção, e aí as horas se passaram. E eu procurando conversar com os agentes, com os policiais, aí o policial falou: ó, é o seguinte, se até 5 horas não chegar nada aí, não chegar nenhuma ordem de prisão para você que nós estamos puxando aí, eu vou te liberar. Opa, já melhorou, né? Jesus já está agindo, está operando, né? Mas quando deu 4h30, o agente ligou para o advogado, que eu pedi para o irmão Carlos procurar lá, e falou: ó, eles já estão a caminho aí, viu? Já está chegando com a papelada, daqui a pouco você vai embora. E eu, glória a Deus, aleluia. Glorifiquei a Deus, falei para os presos, falei: ó, isso aqui é a agente de Deus. Vocês podem entregar a vida para o Senhor Jesus, que vocês vão ver a diferença. Então, resultado, Carlinhos chegou lá com o advogado, a porta se abriu, eu saí, fui lá, foi provado, trouxeram cópia, inclusive a gestora lá do Fora Noara, que eu presto serviço, se dispôs. Isso é milagre de Deus, irmão. A mulher não é crente, não é evangélica, mas ela saiu do lar dela, ficou das 8 da manhã até meio-dia, fuçando os arquivos no fórum para achar o papel, para achar o alvará de soltura que eu tive em 2001. Aí selou com o selo do fórum, assinou, e a documentação veio. Não tinha como eles me segurar, me manter preso. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu saí de lá, glorificando a Deus. Na segunda-feira, eu trabalhando de manhã, irmãos, está aí o resultado. Me liga o preso, que foram naquela mesma tarde, subiu os 5 para a cadeia pública de Sorriso. Eu falei: ó, lá tem uma cela evangélica, chega lá, vocês falam que estiveram aqui comigo, fala com a gente, pede para ir para a cela evangélica, que Deus vai mudar a vida de vocês lá. O que aconteceu? O preso, que tinha batido na esposa dele, me ligou, falou: ó, é o irmão que estava preso em Sorriso. Eu falei: meu irmão, eu estou ligando para dizer que Deus abriu a porta para mim, minha mulher retirou a queixa, e que todos os presos que estavam conosco estão dentro da igreja agora.
Não, é isso que Deus quer fazer na tua vida. Não foste vós que escolhiste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Deus quer que você dê fruto. Permaneça na presença do Senhor. A tua bênção vai chegar. O trabalho do Senhor não é vão. Ele está vendo a tua necessidade. Ele conhece o teu coração. Amém? Então, eu quero agradecer a oportunidade aqui aos irmãos. Quero pedir a oração dos irmãos em prol da minha vida, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue. Os irmãos sabem quanto que a gente luta, mas a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.